Olá, quem estiver dando sopa aí, como costumamos dizer, chega aí pra gente trocar uma palavrinha. Renata, Renata linda. Depois manda notícia da mamãe, como é que a mamãe tá? Come to river, I will come to river, I will come to Boa river. noite, Baba Regi de Oxum. Come to river, wash my soul. I will come to river, Vamos trocar uma wash my palavrinha de soul. final de I will come noite. to river, Tá wash mudo? my Espera aí. soul again. Carry away my dead leaves, let me baptize my soul with the help of your waters. Estão ouvindo? My pains and Eu tô complaints, let the tocando river aqui take them. Ibedi, River, drown them. Ibedi River. Tô aqui com o Exu, ó. Laroye, meu companheiro. Estão me ouvindo? Tô com uma música de fundo. Preta no poder. Eu vou chamar alguém para conversar comigo, tá? Quem quiser conversar, solicita aí. Come to river, I will come to river, I will come to river. Come to river, wash my soul. I will come to river, wash my soul again. Carry away my old leaves, let me baptize my soul with the help of your waters. Take my pains and complaints, let the river take them, river drown them. My ego and my flame, let me baptize my soul with the help of your waters. The river take them, river drown them. Come to river, I will come to river, I will come to river. Olá, olá a todos, a todas, a todes, a todex. Quem quiser conversar, me chama. Eu vou só abrir aqui, abrir a nossa conversa. Pai Marcelinho, querido. Sim, Ibedi, Marina. Ibedi River. E tem me incomodado muito, não é uma ideia que é uma ideia de Estado colonial, não é que está posto, e tem me incomodado muito, não é uma ideia que não é nova, não começou agora, mas tem me incomodado muito Eric, querido, Eric, a bênção. Xangô abençoe a bênção, Pai Marcelinho. Então, tem me incomodado muito uma ideia que não começou agora, não é uma ideia nova, mas é uma ideia que nos aparta, não é que nos exclui da política, não é que nos aparta da política, não é desde o golpe, não é, de 2016, nós temos aqui Exu, não é, fazendo o erro virar acerto em certa medida, e aí nós começamos a retornar para um lugar político, porque de verdade, nós que eu estou dizendo, nós de terreiro, não é, começamos a retornar para um lugar originalmente político, porque de verdade o terreiro sempre foi um espaço assumidamente político. Se nós formos olhar para
para a história, não é? Para a história do terreiro no Brasil, não é? Das comunidades tradicionais de terreiro. E elas não começam no século XIX, elas começam muito antes. No século XIX, nós vamos ter século XVIII, XIX, final de XVIII, início de XIX, a gente vai ter uma organização estrutural das comunidades tradicionais de terreiro, mas elas começam muito antes disso, não é? E aí tem me incomodado muito esse movimento, não é, do terreiro, se pensar, não é, se pensar como não político. É um problema, não é? Quer dizer, é um problema porque todas as decisões que são as decisões políticas que norteiam a nossa vida, não é? Inclusive que possibilitam a nossa existência, não é? E, Laroye, vou colocar Yeshua aqui do meu ladinho, meu companheiro, e o que acontece? Não faz sentido. E aí o que acontece? Eu vou resumir. O que acontece? Você antes da Covid, não é? Quer dizer, antes da pandemia, nós já estávamos socialmente doentes. Não é? Quer dizer, já estávamos politicamente doentes, não é? Nós já estávamos culturalmente doentes, e essa doença é provocada pela política, agravada, não é pela política, não é? Quer dizer, a doença agravada pela política. E aí, então, nós já estávamos doentes antes da pandemia. Aí o corpo coletivo, não é? O corpo coletivo reage e nós temos essa doença biológica. Então havia uma doença social, uma doença política, e aí nós temos, não é, a doença biológica. E agora, não é, nós estamos, o nosso sistema social, não é? O nosso sistema cultural, o nosso sistema espiritual e ancestral está reagindo e tentando fortalecer o seu sistema imunológico. Um sistema imunológico, eu estou entendendo um sistema imunológico como social, como corpo social, para que a gente possa sobreviver, não é? Então, a minha linha de raciocínio é essa, não é? Quer dizer, nós já estávamos socialmente doentes, não é? Uma doença que é agravada pela política brasileira, e porque o Brasil não adianta, não é? Quer dizer, o Brasil não pode se colocar nesse lugar de extermínio da sua própria gênese e da sua ancestralidade, não é? Então, o Brasil se coloca num lugar, não é? Num lugar, desde o golpe de 2016, o Brasil se coloca num lugar muito perigoso em termos políticos, que é um lugar, não é, de apagamento, de silenciamento e de extermínio, não é, das suas próprias bases ancestrais. O que eu estou chamando de bases ancestrais? Eu estou chamando de bases ancestrais os povos originários do Brasil e os povos escravizados. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Então, o Brasil ele vai fortalecer, não é? O que inclusive
nosso querido Rufino, que já esteve conversando comigo, no Pedagogia das Encruzilhadas, chama de carrego colonial. Então, carrego colonial, o que é um carrego? Não é carrego? É alguma coisa muito pesada, não é? Que você tem de carregar, não é? Essa é a ideia, e por isso que eu venho advogando pela necessidade do que eu chamo de ebó epistemológico, porque também na frente, quer dizer, carregando o carrego colonial, dentro deste balaio, não é, deste carrego colonial, está o epistemicídio, não é, que é o apagamento, o silenciamento e a morte das culturas tradicionais, mas não tradicionais com T maiúsculo, no sentido de alguma coisa cristalizada e fossilizada. Exato, Tiago, exato, não é? É como se nós estivéssemos numa rota de autodestruição, não é? Quer dizer, quando o Brasil decide atacar a política brasileira, não o Brasil, a política brasileira decide atacar os povos quilombolas, não é? Decide atacar os povos originários de diferentes etnias, decide atacar a sua origem, não é? A sua origem preta, não é? Quando ele faz isso, imediatamente ele entra numa rota de autodestruição, não é? E aí não sai da minha cabeça uma necessidade de que nós, não é nós, que eu acredito, não é que não colaboramos efetivamente. Eu não colaborei, não é? Pode jogar o Obi, pode jogar os búzios, pode jogar o Orobô, enfim, as runas, o Xing, pode jogar. Eu não colaborei, eu sempre estive na luta pela democracia, uma luta antirracista, uma luta anti-homofóbica, uma luta antitransfóbica, uma luta pela existência, resistência e resistência dos povos originários, igualmente dos povos quilombolas. Eu não colaborei. Vocês podem consultar os seus oráculos e eu dou meu nome completo e verão que eu não contribuí para que chegássemos nessa rota de autodestruição, não é? Precisamos entender que a democracia brasileira o Brasil é jovem, a democracia brasileira é mais jovem ainda, não é? Então, não é? Me incomoda muito quando comunidades tradicionais de terreiro, e eu tenho usado essa sigla para contemplar tradições de matriz africana, as diversas tradições afro-brasileiras, que são muitas, não é só o candomblé que existe no Brasil, não é? São muitas as tradições pelo Brasil afora, e todo mundo sabe, se tem uma coisa que eu não suporto é etnocentrismo de botequim, não é? Quer dizer, não suporto. E então não tem condições, não é? Quer dizer, não vai haver, não é, retorno para um novo normal. Novo normal, vocês me desculpem, mas é coisa de branquitude, porque nós, pretos e pretas, nunca tivemos um normal, não é? Então, não haverá novo normal, porque não foi o normal que nos trouxe até aqui. Então, falar em novo normal é uma expressão extremamente desonesta, não é? E leviana, no pior sentido da palavra. Então, não tem novo normal, não é? Quer dizer, nós vamos voltar para uma nova realidade, mas
essa nova realidade não constitui um novo normal, porque, ora, se nós chegamos até aqui, nesse precipício, nós vamos entender, não é, que o que nos trouxe até aqui não foi nada de normal, não é? Quer dizer, só os, como nós falamos em Nagô, os colori, não é? Aqueles sem cabeça, é que acreditam que havia, de fato, uma normalidade antes da pandemia, não é? Então, não comprem essa ideia, não é? Não comprem essa ideia de novo normal, que isso não existe. Bom, eu vou terminar e depois, se alguém quiser dar aí eu vou terminar o primeiro bloco e depois, quem quiser se somar à discussão, é só solicitar e a gente vai tentando contemplar as falas. Eu quero dizer o seguinte, não é? Quer dizer, eu já faz algum tempo, e eu venho trabalhando nisso, que eu sinto um processo de despotencialização dos saberes pretos ancestrais. O que eu estou chamando de despotencialização? Ora, eu estou chamando de despotencialização um processo de cristianização, um processo de fortalecimento do binarismo, um processo de branqueamento das coisas pretas e, sobretudo, um processo que transforma as comunidades de terreiro em igreja. Então, um lugar apenas para culto e adoração. Uma comunidade apolítica, sem nenhuma força para além dos seus muros. Ora, isso não é verdade, isso não é verdade, não é? Se nós ainda temos, não é, terreiro, nós temos terreiro porque nós, por meio de magia, e venham amanhã às 11 horas para os gritos de encruzilhada, que nós conversaríamos sobre magia, e eu gosto sempre de falar isso. Eu sou feiticeiro, eu faço magia negra mesmo, eu acredito na magia, eu acredito na feitiçaria, eu acredito na bruxaria, porque me incomoda profundamente uma noção colonialista, de que nós temos que branquear as nossas coisas para que elas sejam digeridas. Não é? Me incomoda profundamente. Não, eu não quero saber. Hoje mesmo voltou aquela palhaçada, daquela história dos despachos de encruzilhada, que os despachos de encruzilhada eram comida, deixada. Mas que comida? Que conversa maluca é essa? Não! Despacho, é bruxaria, é magia, é feitiçaria para a sobrevivência de quem executa a magia. Essa romantização, inclusive da magia, não é? Ora, os terreiros, não é? Só existem hoje à custa de magia. Como é que alguém fica tentando palatalizar, fica tentando embranquecer uma noção poderosa que nos é tão cara e que é nossa, não é? Quer dizer, eu não vou ficar com essa palhaçada de branquitude, não é, de embranquecer as coisas pretas para que o outro possa comprar, não é? Não, eu não sou um produto, não é? Quer dizer, nós temos, o terreiro é um espaço cultural, ele é um espaço a um só tempo sagrado e profano, até porque não há divisão entre sagrado e profano. E eu quero chamar a atenção de vocês, deem uma olhadinha na mitologia africana, não precisa ser na mitologia Yorubá,
não precisa ser na mitologia iorubá. Dê uma olhadinha na mitologia. Toda a mitologia está baseada em decisões políticas. Toda a mitologia está baseada em decisões políticas, não é? Aquele Itã que eu adoro, e eu vou falar sobre ele hoje. Hoje é o dia das divindades femininas, não é? Aquele Itã que está em Odimeji, no essé de Odimeji, que o abutre era calvo, não por medo da navalha. Neste Itã, Oxum politicamente decide ir até Olodumare para trazer de volta a água para o Aie. Outros Itãs, se nós olharmos toda a história, toda a mitologia africana, ela é cercada de decisões coletivas, de decisões que, num primeiro momento, podem até soar como individuais, mas, a partir de uma análise simbólica profunda, nós veremos que são decisões políticas, são decisões políticas. Então, nós precisamos nos voltar, não é, para os nossos rituais são políticos, a magia é um ato político. Então, não tem condições, não tem mais, e aí eu só estou pensando no retorno, não tem condições de nos pensarmos, de não nos pensarmos político. Não é? Quer dizer, a decisão de ofertar um galo para Exu, que está aqui comigo agora, não é? A decisão de ofertar um galo para Exu, quer dizer, é uma decisão política. É uma decisão política, não é? Você faz isso em nome de uma magia coletiva, não é? Então, não dá mais, não dá mais. A gente vai precisar sair desse lugar de igreja, deste lugar. Nós vamos precisar sair deste lugar de igreja, não é? Eu nem gosto, de verdade, quem me acompanha e me lê, eu nem gosto da palavra religião para as comunidades tradicionais de terreiro. Eu nem gosto. Eu nem gosto da palavra religião. De verdade, nós temos um sistema maior, um sistema social, cultural, uma tradição, não é? E dentro disso nós temos um sistema de crenças, não é? E o sistema de crenças, ele é suporte, e ele é o lugar, justamente, de exercício da magia para a manutenção do coletivo, não é? Tudo bem, nós fomos, de certa maneira, obrigados a adotar, não é? O nome religião para caber numa determinada gaveta institucional, mas, de verdade, não é? Quer dizer, nós talvez, não é? Estejamos... talvez não, nós estamos além e aquém da noção de religião, da noção de religare, não é? Nós estamos além e aquém desta noção de religião. Me parece que ao sermos, em certa medida, obrigados a adotar, não é, essa terminologia institucional, nós acabamos também nos apequenando. Então, eu penso que nós
precisamos efetivamente de um movimento de repotencialização dos saberes pretos ancestrais. Porque esses saberes estão nas comunidades tradicionais de terreiro, mas eles estão despotencializados pelo colonialismo, uma ferida aberta, não é, que nunca fecha, como nos ensina Grada Quilomba. Não é mais ou menos esta ideia que eu queria trazer. Alguém quer vir comigo para cá? Agora eu já fiz uma primeira fala e eu estou aberto a perguntas e contribuições. Perguntas e contribuições, estamos aqui num grupo de 74 pessoas. Quem quer vir, venham falar comigo. E é de improviso essa conversa. Eu estou aqui às voltas com leituras e às voltas com pensamentos. E essas ideias, não é? Elas nascem justamente dessa possibilidade, não é? De diálogo, não é? Essa possibilidade de diálogo, não é? Ah, Marcelo Niel, tudo bem, Motumbaxé? Motumbá. Bom, nós temos um tempinho, então eu vou fortalecer um pouco essa minha ideia de despotencialização dos saberes pretos ancestrais e e essa despotencialização que acaba nos enfraquecendo a nossa história, não é? Quer dizer, a história das comunidades tradicionais de terreiro, e enfraquecendo a nossa magia, enfraquecendo a nossa gênese, não é? E aí eu tenho trabalhado com uma ideia de repotencialização e de afastamento de estereótipos inclusive sobre os orixás, mais sobre os orixás, devido a uma nagocracia que impera sobre as demais tradições, e isso acontece historicamente, não é porque os iorubás estão mais próximos aqui do século XXI e o desgaste, não é? O desgaste foi menor, não é? Quer dizer, por que nós temos essa nagocracia? Nós temos essa nagocracia por uma questão acadêmica, por um momento acadêmico de valorização dos Yorubá, até da língua Yorubá, e nós temos isso também porque os bantus, eles chegaram lá no século XVI, não é? Então pensem, 16, 17, 18, e aí os Yorubá, 19. Aí 19, 20 e 21. Então, o desgaste, não é? Quer dizer, porque o epistemicídio não é uma coisa nova, não é? O epistemicídio, ele sempre atuou sobre as culturas chamadas de tradicionais, não é? Então, o epistemicídio sempre atuou e, quer dizer, ele vai desgastando, não é? Ele vai desgastando. E é também por isso que hoje existe um movimento de retomada dos saberes ancestrais bantus, não é linguisticamente quimbundo, kikongo e umbundo, não é?
E aí, já que, enfim, a gente está aqui, não é, reunido, eu quero fazer uma análise simbólica com vocês de um Itam. Adriano disse a sua bênção. Você acredita que as comunidades tradicionais de terreiro, se não estiverem olhando e focando para a política social, estará fadada ao fracasso? Então, Adriano, eu penso que não, a gente não está fadado ao fracasso. Eu não vejo as nossas comunidades como desorganizadas, como desunidas. Pensemos, são 350 anos de silenciamento, apagamento, perseguição, não é? Que agora, não é? Isso tem sido muito agravado, não é? Então, eu não sou pessimista em relação às comunidades tradicionais de terreiro. Mas pessimista eu não sou. Mas eu penso que, em alguma medida, quando a gente atende o colonialismo, nós negligenciamos a nossa magia, nós negligenciamos os nossos saberes, nós negligenciamos a nossa força vital. Então, eu sou muito otimista em relação às comunidades tradicionais de terreiro, às tradições de matriz africana. Eu sou muito otimista, porque nós resistimos, embranquecendo, mas resistimos, não é? E eu sou muito otimista a esse movimento de resistência, não é? Mas eu penso que a gente precisa de um movimento de repotencialização da nossa magia. É isso que eu penso, não é? Estão aqui, deixa eu cumprimentar a Tatiana, querida. Xangô abençoe a bênção. Tatiana, Cris, Ferreira, Eric, já cumprimentei. Então, eu penso que não, eu penso que nós não estamos fadados ao fracasso. Talvez nós estejamos fadados ao que eu tenho chamado de despotencialização. Então, a gente vem respondendo a um movimento contínuo de despotencialização e aceitação de uma miséria imposta pelas forças hegemônicas, pela cultura hegemônica, pelas religiões hegemônicas. Então, a gente vem se despotencializando num movimento, inclusive, que eu chamo de movimento de palatalização das nossas coisas. A gente fica querendo ser palatável. Aquela história, para inglês ver, fazer para inglês ver. Inclusive, adotamos o binarismo como prática, permitirmos, não é que... Tudo bem, eu entendo, os terreiros, eles não estão livres de todas as tensões sociais, e está tudo bem, a gente não vai ficar buscando dentro dos terreiros um paraíso cristão, nós nem acreditamos nele, não é? Se existe uma fábula na qual nós não acreditamos, é no paraíso cristão, não é? Quer dizer, se existe uma fantasia na qual nós não acreditamos, é paraíso cristão. Mas, tudo bem, todas as tensões, elas vão invadir o espaço terreiro. E é natural que elas invadam, sobretudo sendo este espaço um espaço muito poderoso, não é? De acúmulo de poder ancestral, de acúmulo de dor ancestral, de acúmulo de conflito ancestral, de acúmulo de escravização imposta, ancestral imposta, não é? Então, me parece que a gente ainda está respondendo
há uma ancestralidade, não é, daquele que nos escravizou. Percebem? Então, a gente ainda responde a uma ancestralidade muito presa à escravização e pós-escravização e atuação do colonialismo. Então, nós precisamos retornar para uma ancestralidade pré-escravização, não é? Ou até chegar na porta da escravização. Mas nós não podemos aceitar uma miséria imposta pela escravização, não é? E como é que a gente vai fazer este ebó epistemológico? Nós precisamos recorrer à nossa mitologia, que sempre foi, nas culturas tradicionais, a mitologia é uma forma efetiva de organização cultural, organização e compreensão da sociedade e locus de autocompreensão, não é? E isso dá muito trabalho, porque todos nós nascemos, não é? Sobretudo no Ocidente, e aí vou falar de Brasil, nós nascemos cristãos, heteronormativos e brancos. Então, nós nascemos e imediatamente já atendemos à binarização das coisas, não é? E negamos, inclusive, a grande força, força motriz, não é? De Exu, que é o senhor da multiplicidade, da pluridiversidade, o senhor do movimento, não é? Então, nós precisamos retornar ao que é nosso, não é? Não faz sentido que agora, né, quer dizer, eu tenho clamado para que as pessoas de terreiro, não importa, de Umbanda, Candomblé, Umbanda com Candomblé, porque de verdade isso não é um problema, não é? Para a encruzilhada, isso não é um problema. Eu tenho dito, inclusive, que eu poderia ser pastor protestante, não é? Se o problema são eles, porque de verdade Exu não me impediria de ser um pastor protestante. Eu poderia ser Babalorixá, e pastor protestante, e Hare Krishna, e budista. Se eu desse conta, eu poderia ser. Eu só não sou pastor protestante porque é um lugar de morte, não é? E de satanização, perseguição e morte das nossas coisas. Então, isso me impede de estar neste lugar, não é? Quer dizer, não tem condições, eu não posso assumir esse lugar. Porque, de verdade, o candomblé, ele não me impede de ter outras práticas religiosas, sobretudo porque a minha prática é ethos, não é? A minha prática é um lugar de gênese, da minha gênese, de luta, não é? De luta antirracista, não é? Quer dizer, de luta antitransfóbica, anti-homofóbica, não é? É um lugar exuístico. Na minha cabeça, o terreiro é um lugar exuístico, não é? E se a gente for olhar para Exu, nós vamos ver que não é esse lugar de mão única. É preciso entender que foi justamente a mão única que nos trouxe até aqui. E também é esse lugar de mão única que insiste em se manter, não é? Mesmo diante de uma rota de autodestruição, não é? Então, eu tenho falado muito sobre uma noção de dogma, não é? Quer dizer, dogma, verdades absolutas, não é? Não são lugares
não são lugares exuísticos, não é? Não são lugares de leveza, não são lugares de abundância, não é? E eu penso que nós, pretos e pretas, tivemos a nossa abundância, nós tivemos a nossa abundância roubada e nos impuseram, não é? Houve a imposição de uma miséria epistemológica, uma miséria é, uma miséria espiritual, no sentido mais amplo da palavra, não é? Uma miséria corporal, porque também quando eu começo. Que lugar é esse? Não é? Que lugar é esse do racismo, da homofobia, da transfobia, da misoginia, é, 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 todas estes lugares, não é? Fóbicos. Que lugar é esse? Ora, são lugares efetivamente de seca epistemológica, não é? De aridez epistemológicas, não é? Eu tenho reiterado que não me é prazeroso falar sobre, o tempo todo, sobre racismo. Não me é prazeroso falar o tempo todo sobre racismo, mas falar sobre racismo implica justamente a luta antirracista, não é? Repotencializar o terreiro e devolver-lhe o status de político é repotencialização do terreiro, não é? Ah, falar sobre uma ética, não é? Sobre uma ética preta ancestral, de saberes pretos ancestrais, também constituem uma luta antirracista, não é? Porque se trata de sair do lugar do outro. Nós precisamos sair do lugar do outro, não é? Estrategicamente, talvez, tenhamos sido obrigados a aceitar o lugar do outro. Estrategicamente, talvez, tenhamos sido obrigados a nos mimetizarmos ao outro. Estrategicamente, talvez, tenhamos sido obrigados a nos embranquecer um pouco, enquanto comunidade tradicional de terreiro, mas agora a gente precisa voltar para o lugar do eu, e o lugar do eu é a encruzilhada, não é? O lugar do eu é o lugar de Oxum, quando, na sua forma abutre, ela faz uma longa viagem para devolver água para o Aiê, e salvar os seus filhos todos do Aie, que isso trata-se de uma decisão de Oxum, uma decisão política, não é? Esta é uma decisão política. Mesmo quando Ogum assume a sua cólera, não é? E ele decepa a cabeça de todo o reino de Irê, aquela é uma decisão política, não é? Quando Oxóssi faz Ogum rei de Irê, esta é uma decisão política, não é? Então, me desculpem, não é? Quer dizer, os terreiros eles vão ter que decidir. Ou eles são igreja, ou eles são mera mercadoria para atender ao capitalismo e à compra, ou eles são espaços de existência, resistência e resistência política,
Não é? Quer dizer, nós não vamos poder mais. E eu sei que essa minha fala é uma fala séria, eu sei que ela é seríssima, não é? Quer dizer, ela tem implicações seríssimas, não é? Mas nós precisamos entender do lugar que falamos, do lugar que praticamos magia, de que lugar praticamos magia, por que praticamos magia. Me incomoda muito o esvaziamento, que eu chamo de esvaziamento semântico, das comunidades de terreiro. Me incomoda profundamente o esvaziamento semântico, o esvaziamento de sentido. Ora, hoje nós temos 200 senadores e deputados no poder legislativo. 200 que constituem a bancada, a bancada chamada Bancada da Bíblia. Então, não vai dar para a gente ficar só achando que matando galo, passando bola de farinha, torrando feijão na cozinha, só com Edgan e Gão de baú, não vai ter condições. Não tem condições, não é? Não vai dar só com... E já chorou, não tem mais condições. Não é? Quer dizer, não tem mais condições. Não é? Quer dizer, não tem mais condições. E a gente precisa parar de praticar um etnocentrismo, um etnocentrismo barato, não é? Um etnocentrismo de botequim, que na verdade é reprodução. Oi, quem tá aí? Que é reprodução de um etnocentrismo, e o Iafefé trouxe aqui, infelizmente, dentro dos povos de terreiro, existe uma guerra particular de terreiro para terreiro. Então, isso é responder ao sistema. Isso a gente precisa compreender que essas coisas, elas não acontecem por acaso, não é? Quer dizer, elas estão respondendo a uma grande engrenagem, não é? Que quer nos conduzir a esta rota de autodestruição, não é? Quer dizer, sobre esta competição intramuros, que eu vou chamar de competição intramuros, o que está posto é o sistema capitalista, o colonialismo, uma miséria imposta, não é? Quer dizer, exato, Yasmin, e as mimas são reflexos sistêmicos, são reflexos estruturais, não é? Porque quando e aí vamos nos pegar nessa questão de Oiafefé, quando é que eu começo a competir com o outro? Eu começo a competir com o outro quando eu aceito a minha miséria. E eu me tomo como miserável, e ao me tomar como miserável, eu só posso ter abundância por meio da competição e por meio da venda do produto. Então, eu estou respondendo imediatamente ao sistema capitalista. Certo? Então, eu achei que já chamei para conversar conosco. Tá tudo bem, fica tranquila. Então, a gente precisa parar também de... Eu não sou muito a favor da criminalização, da autocriminalização. Então, a gente precisa parar de se autocriminalizar, porque isso também é resposta, não é? Resposta e meio que se somar ao epistemicídio. Então, a gente precisa também parar de fazer esse movimento, não é? A gente precisa fazer uma análise estendida, não é? Não é nada desanimador, tá tudo bem, não é nada desanimador, Dani. A gente está aqui nesse exato momento respondendo a essas tensões, não é?
a partir de uma lógica exuística, o que é o conflito? O conflito é oferenda. Você pega o conflito e você leva até o centro da encruzilhada e oferece a Exu para que ele resolva, não é? E aí, não é? Quer dizer, a gente precisa entender que agora, né, quando nós estamos aqui em 100 pessoas, estamos trocando, estamos conversando e sendo provocados por Exu, Laroye, não é? Muito embora, não é, Exu não tenha cabeça para carregar problemas, Odara Colori é Jó, não é? Muito embora a gente diga que Exu não tem cabeça para carregar problemas, porque no lugar da cabeça ele tem um facão, ora, mas olha que metáfora poderosíssima. Ele tem um facão porque justamente na hora que o problema chega e ele tem um facão sobre a cabeça e aquele facão ele parte o problema e o problema cai ao chão, ali já é uma decisão política, ali na cabeça de Exu já se está se travando uma guerra, uma batalha, não é? No encontro da lâmina afiada, cabeça, facão, Exu, e os problemas. Então, a gente não vai fugir do problema, fugir do conflito. A gente fica num movimento também de romantização, não é? E isso é muito próprio da branquitude, e a gente não encara as nossas questões de frente. Não é? Nós precisamos entender que nós temos de encarar as tensões, não é que são tensões demanda, não é? São tensões magia branca que nós precisamos encarar. E todos nós, independente, as pessoas me perguntam muito, não, mas os brancos podem ser de candomblé, os brancos podem ser da Jurema, os brancos podem ser de Umbanda. Os brancos, eles podem, não é? Quer dizer, só que quando nós assumirmos este locus, este lugar, não é? Como um lugar efetivamente antirracista, nós só teremos antirracistas conosco. Pronto. Como diz, eu postei hoje, Sueli Carneiro, todos os brancos são, em alguma medida, beneficiários do racismo, não é? Mas eles não precisam obrigatoriamente serem signatários do racismo. Essa é a questão. Não é? Todos são, em alguma medida, beneficiários do racismo, mas eles não precisam ser signatários, não é? Do racismo. Eles podem fazer, não é? Um movimento, não é? De reparação histórica, não é? Do racismo, não é? Sobretudo no Brasil, que a gente nem sabe direito, não é quem é preto, quem é branco, porque o IBGE com essa palhaçada de pardos, não é? Acaba mais nos prejudicando intencionalmente do que nos ajudando. Eu não sou a melhor pessoa para fazer uma discussão sobre colorismo, eu não tenho know-how para isso, mas eu penso que basta não ser, como disse o Eli Carneiro, signatário. Então, tudo bem. Você é beneficiário, não é? Venha conosco, entenda, mas você não precisa ser signatário. Não é? Você não precisa ser signatário. Você precisa entender que já se beneficiou, e aí entra a noção de privilégio branco, e você não precisa ser signatário. Não é? Então,
E sim, a Silvia está falando aqui, se não é um signatário, obrigatoriamente deve ser um combatente, um combatente, não é? Quer dizer, você deve ser um combatente, não é? Então, eu estava aqui muito, porque eu tô com, quem puder, né, leia aqui esse livro, Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Eu estou aqui com ele e eu estou ficando muito inquieto, não é, com as, 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 as descobertas, não é? Do outro lado, estou aqui com Condenados da Terra, né, de Fanon. Então, é nessas leituras e nas conversas que a gente vai. Amanhã, Julivan, amanhã, às 23 horas, nos gritos de encruzilhada, magia. Tirando a magia, a feitiçaria e o despacho das mãos do demônio. Amanhã, às 23 horas, nos gritos de encruzilhada, conversando com o professor Alexandre, que também é Xangô como eu, Xangô e Xangô. E amanhã, às 23 horas, aqui, nos gritos de encruzilhada, é uma série de lives, e vamos receber a querida Cidinha, escritora, não é? Vamos receber vários autores, pensadores, nos gritos de encruzilhada, amanhã, às 23 horas, aqui para nós falarmos justamente sobre essa questão da magia, o tema é tirando a magia, a feitiçaria e o despacho das mãos do demônio. Tá bem? Sim. Rosário Júnior. A semana passada tivemos o primeiro grito de encruzilhada com o nosso querido Luiz Rufino. E estão me perguntando aqui sobre a diferença de Egum, Egungun. Você viu meu texto? Vai lá no meu texto. Vai lá no meu texto e dá uma olhadinha e sobre essa questão de Egum, Egungun e Babá Egum, não é que todos Egungun são babá, todos eles são babá, são pais, não é? Pais ancestrais, podemos fazer, não é minha especialidade, mas eu posso convidar, eu tenho pessoas que podem falar brilhantemente sobre isso. Vou salvar essa live e vou deixar ela salva para vocês reverem e podem me escrever, podem mandar suas questões e entendam, não é, que esse nosso reencontro, eu só acredito em reencontro, é um reencontro de fortalecimento de um sistema imunológico social, cultural, ancestral, espiritual, com vistas, não é, à nossa existência, resistência e resistência. Um forte abraço a todos e todas, e a todes, e a todex. Um abraço apertado e caloroso. Quem puder, quem puder, fique em casa. Todos devem se cuidar, não é? E durmam de braços, né, dados, abraçados a essas provocações. E continuem me seguindo. E axé, 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 axé de saúde, de prosperidade, de abundância e vida longa a cada um e cada uma. Axé.